Câmara retira 6 propostas do Ministério Público Federal e desfigura pacote anticorrupção, que era a proposta do Ministério Público justamente para combater esse problema tão grave que é a corrupção no Brasil. A grande mídia está caindo em cima da Câmara dos Deputados e pela primeira vez a gente vê a grande mídia tentando aí criminalizar essa base política aí que fez todas essas mudanças. É claro que existe uma tendência, um processo de tentativa de criminalizar somente o PT por causa dessas modificações, né? Mas a gente vai explorar então esse assunto aqui no canal Notícias Comentadas. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. A gente vai desvendar aqui agora a notícia, que é a aprovação da Câmara, modificação na Câmara dessas propostas anticorrupção feitas pelo Ministério Público, dentro do contexto que é o interesse dos políticos envolvidos nesse processo. Um monte de político querendo se livrar aí das investigações que estão ocorrendo, principalmente na Lava Jato. Então, vamos ver começando pela notícia aqui, vamos primeiro entender a notícia. O parecer da comissão sofreu várias mudanças de texto, o texto segue agora para o Senado. Aconteceu o seguinte, ontem, dia 29 de novembro de 2016, no dia em que todo o Brasil estava triste com o acidente aéreo que aconteceu e acabou aí tendo uma tragédia com os jogadores do Chapecó, né, o Chapecoense, e daí todo mundo preocupado com isso, a Câmara, os deputados brasileiros aproveitaram para fazer uma votação durante a madrugada das 10 medidas contra a corrupção, né, colocadas aí pelo Ministério Público Federal. Era bom porque não tinha ninguém acompanhando, eles puderam então fazer a sua votação tranquilamente, enquanto todo mundo estava ocupado com outras coisas. E aí o que eles fizeram? Primeiro eles aprovaram o texto base do projeto para que ele entrasse de fato em votação. Aí aprovaram por 450-1. Imagine, de madrugada, meia-noite isso aconteceu. E todo mundo lá votando, todo mundo aprovou. Depois que aprovou o texto base, aí começaram então a modificar e mudaram bem mais da metade. Uma das coisas que estão causando mais polêmicas é a inclusão da criminalização aqui, né, da punição de juízes e promotores por abuso de autoridade. O que a mídia tem colocado principalmente? É que é o seguinte, o Temer já tinha falado em relação aqui ao Caixa 2 que ele não aprovaria qualquer texto que falasse de anistia ao Caixa 2. Ele se reuniu, inclusive, com o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, que era um dos que estava arquitetando essa coisa aí de anistia ao Caixa 2. E o Temer, que é um governo que está em crise, acusado de processo, inclusive, de corrupção, com pedido de impeachment, pelo fato aí, pela história do Calero, ele disse, olha, se eu aprovar isso aí, então meu governo acaba nessa assinatura. E aí ele pensou, bom, para eu acabar meu governo numa assinatura, ou reprovar isso e deixar todo mundo se ferrar junto, porque o Temer também é acusado de Caixa 2 aí, né, de receber dinheiro de propina, inclusive R$1 milhão de propina, então ele preferiu que todo mundo fosse junto para dentro da Câmara, né, para a Câmara de Gases, assim, digamos, ser condenado todo mundo junto. E isso demoraria mais tempo. Aí eles articularam lá, vai para cá, vai para lá, a base do governo comandando todo o processo de votação, eles decidiram então que eles iriam, como a mídia está colocando, se vingar então do Ministério Público, assim que a mídia está colocando, né? Uma vingança, e colocaram então que os juízes e promotores, tudo bem, eles não vão colocar nada de anistia Caixa 2, não vão perdoar eles próprios, mas eles criaram um mecanismo de criminalizar os juízes e promotores. Como assim criminalizar? Simples. Juízes e promotores que agirem por motivação política ou instaurarem um processo sem indícios de culpa contra alguém, divulgar opinião sobre julgamentos, que a gente tem visto também bastante, né, podem ser denunciados por qualquer pessoa, né, e o inocentado, no caso, quem o juiz condenar ou alguma coisa assim, motivado por coisa política, né, ele poderá ser indenizado por danos morais e o juiz ou o promotor poderá ter uma pena de 6 meses a 2 anos de prisão e ter que pagar multa. Exatamente. Isso está causando um alvoroço muito grande na grande mídia, porque tem muita gente que está interpretando isso como uma vingança dos deputados contra os juízes e promotores que estão
trabalhando ativamente no processo contra a corrupção no Brasil, aí simbolizado pela Lava Jato, que muitos acham sim que é tendenciosa. Então, muitos acreditam que essa medida aqui não seria de todo ruim. Mas, repito, não é a opinião da grande mídia. Bom, aqui nessa reportagem você vai ver que as propostas que foram retiradas, com acordo de leniência, enriquecimento ilícito de funcionário reportante do bem, né, e as que foram aprovadas, também estão aqui embaixo. Abuso de autoridade, foi colocada, pontos aprovados. Esse aqui foram os pontos aprovados. Então, esse tema aqui, abuso de responsabilidade a juiz integrante do Ministério Público. Então, tem vários pontos. Vocês podem comparar diretamente com as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público e apoiadas através de assinaturas online por mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Vocês podem fazer a comparação direta lá do que foi modificado com as 10 medidas que estão aqui. Eu vou deixar o link aí para que vocês possam fazer. O procurador Delanhol, que é um dos principais defensores dessas medidas, ele disse que ele viu vários jabutis em projetos contra a corrupção. Vou deixar aqui também o link. O mais interessante que ele comentou é aqui no final. Caixa 2, ao mesmo tempo em que é piorada a redação do novo crime de Caixa 2, aparece um parágrafo único que tem uma redação perigosa. Ela trata de Caixa 2 de origem ilícita. Isso pode ser usado para argumentar na justiça que propina recebida e usada para fins eleitorais de modo oculto não seja o crime de lavagem de dinheiro, mas sim um crime com pena muito menor, que é o de Caixa 2. Essa foi justamente a tese da defesa no mensalão, a de que não se tratava de corrupção ou lavagem, mas sim de crime de Caixa 2. E aí tem uma redução da pena. Isso também é interessante aí para os políticos envolvidos nesse caso. Vamos dar uma navegada aqui nos sites da internet e ver o que eles publicaram. O jornal aqui, aliás, o site Justificando publicou em Dia de Tragédia Nacional, que é aquele caso lá do jogador de futebol. Câmara agenda a votação das 10 medidas para a tarde. Na verdade, foi votado durante a noite e passou pela madrugada. O Valor Econômico publica: Câmara aprova texto base das 10 medidas, mas emendas trarão mudanças. E aqui ele explica um pouco mais sobre essa mudança. Está mais ou menos neutro. Aqui já no site da EBC, Câmara aprova texto base de projeto com medidas de combate à corrupção. Quer dizer, uma coisa bacana, coisa legal, olha aí. Aprovaram finalmente o combate à corrupção. Lembrando que eu vou deixar aqui os links para que vocês possam ler. No R7 já pegou mais pesado. Câmara tritura projetos de medidas contra a corrupção e inclui punição a juízes e procuradores. Aqui na Jovem Pan, esse jornalista, que eu não sei como é o nome dele, ele está falando sobre isso, dizendo que é um escândalo e tudo mais, e está insinuando que a culpa disso seria, então, do PT. O PT, que é o mais interessado, segundo o jornalista, em se livrar das acusações aí na Lava Jato. Por isso que o PT comandou o processo. Lembrando que o PT governou o Brasil durante 13 anos, né? E na verdade, devido ao PT que o Ministério Público Federal tem mais independência. Isso foi falado por um procurador do Ministério Público. Aqui está na foto aqui para vocês. Vou deixar o link. Governos anteriores controlavam instituições de investigação. E aqui ele fala do famoso engavetador-geral da República, que era o que tinha antes. Então foi graças ao governo do PT que a Polícia Federal e o Ministério Público tiveram mais independência. E a pergunta que eu faço, sem querer defender ninguém, é o seguinte: se em 13 anos de governo o PT nunca fez uma medida para tentar se livrar desses processos de corrupção, investigação e tudo mais, ao contrário, ele deu independência para as instituições, por que faria agora? O que na verdade acontece aqui, né, em relação a esse jornalista, é que ele esconde que, de fato, quem está comandando o Brasil hoje é uma base aliada que pertence aí ao governo, comandados aí pelo PMDB e pelo PSDB, que estão movendo tudo que tem no Brasil hoje em dia. É claro que isso também deve ter tido uma aderência a alguns políticos do PT que estão envolvidos em processo de corrupção, estão tentando se livrar. Então teve também, não conferi ainda a lista de quem votou, como votou, mas deve ter tido também alguma aderência, imagino eu, né,
basta ele estar envolvido em algum processo. Então, mas não pode ser jogado isso no colo do PT. Não concordo. Acho que quem está comandando, inclusive quem tratou disso daí, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele que estava na frente disso, ele é aliado do governo. Não se pode desvirtuar o processo. Lembrando que existe então uma manifestação para o dia 4 de dezembro, justamente em defesa da Lava Jato. Vou deixar aqui o link para você ler um pouco mais. Esse site aqui está dizendo: no próximo 4 de dezembro haverá manifestação pelo país em defesa da Lava Jato, em apoio às iniciativas que visem combater a corrupção. E esse jornalista aqui, ele está clamando a população a protestar, então, contra essas medidas. Ele não fala nada, não teve uma movimentação da mídia, por exemplo, contra a PEC 55, mas contra essas medidas está tendo uma comoção aí muito grande, toda a grande mídia unida aí, né, e contra esses processos aí, essas mudanças que foram feitas. Continuando aqui, no Carta Capital, ele diz o seguinte: Câmara aprova pacote anticorrupção sem anistia, mas desafia a Lava Jato. Tá? Então, o Temer já tinha colocado isso aqui. Eu vou mostrar algumas coisas a vocês, né? Lembrando, o Temer já tinha falado que ele não aprovaria nada do Caixa 2. E aí a gente vê algumas coisas que nos levam a pensar, né? E aí, qual é a minha opinião em relação a isso? Eu acho que isso é um tema bastante complexo, mas que é necessário que você forme sua opinião, que todos tenham uma opinião clara sobre o tema, e para isso precisa estudar. Eu vou colocar aqui algumas coisas, lembrando também que foram publicadas no próprio canal Notícias Comentadas, né, sobre esse tema, o tema mais sensível dessas mudanças, que é a punição aí de juízes e procuradores. Algumas coisas que acontecem no Brasil, na justiça brasileira, que a gente não consegue explicar muito bem. Por exemplo, Gilmar Mendes suspende investigação sobre Aécio Neves. Mesmo havendo diversas provas, Gilmar Mendes suspende investigação. Tudo bem que aqui trata-se de um ministro do Supremo Tribunal Federal e ele não se incluiria, então, nesse processo aqui. Mas é interessante, Gilmar Mendes é um representante da Justiça. E seria justo a Justiça, mesmo tendo alguns indícios, né, até provas aí, mostrando a corrupção de determinados parlamentares, suspender a investigação? Nesse outro vídeo, Lula processa e pede prisão de Sérgio Moro, que é um juiz. Esse se enquadraria nesse processo. Por quê? Por abuso de autoridade. Justamente o termo que foi aprovado agora. Então, outro assunto: Odebrecht fecha acordo de delação premiada, e isso pode entregar mais de 200 políticos da Câmara dos Deputados e 200 políticos brasileiros no geral. Seria uma verdadeira derrubada da classe política no Brasil. Muitos políticos, inclusive muitos que votaram a favor dessas mudanças, com certeza estão nessa lista do Odebrecht que vai vir à tona, já que eles já fecharam o acordo de delação premiada. E por último aqui, o Sérgio Moro prende Antônio Palocci. O mais interessante desse caso aqui, independente se o Palocci tem culpa ou não, é que o Sérgio Moro argumentou para prender o Palocci a falta de provas. Por isso que ele quis prender o Palocci. Olha, não tenho prova contra você, por isso que eu vou te prender até eu ter prova. Mais ou menos isso. É um caso muito bizarro, né, mas que aconteceu de fato e que você pode ver então nesse vídeo aqui. E você, o que acha? Nessa reviravolta aí, nesse vídeo que nós fomos em vários pontos, falando sobre várias coisas, qual a sua opinião sobre isso? Aconselho que você leia as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público para conhecer o projeto original e depois leia as modificações, tente entender a quem isso beneficia, quem sai, digamos assim, quem lucra com essas mudanças. Tente entender também a falta de discussão, porque o Ministério Público colocou as 10 medidas e não conversou, de repente, com os políticos, ou sei lá, se deveria ou não. Todos nós desejamos que haja um combate à corrupção mais efetivo, né? Mas o que a gente está vendo aqui com essa mudança, uma coisa que eu acho negativa, é que os processos podem se estender por muitos anos. Né? Caso, por exemplo, um juiz condena alguém, aí vai lá essa pessoa condenada, processa o juiz e diz que ele foi motivado por questão política. Por quê? Porque prendeu o político do partido fulano de tal, que é a oposição ao outro partido. Então isso
vai render aí, quem sabe, anos. E aí o camarada continua solto e é mais ou menos o que nós sempre tivemos no Brasil. Pela primeira vez isso pode mudar, está mudando, mas isso aí seria então um retrocesso. Por outro lado, a gente vê abuso de autoridade e justiça perseguindo determinado partido ou pessoas. Isso também não é justo. Portanto, o tema é complexo e você precisa formar a sua opinião. Do mais, pessoal, peço que vocês então compartilhem nossos vídeos, especialmente esse. É preciso conscientizar a sociedade, principalmente antes das eleições. A gente tem um trabalho duro aí antes das eleições, tentando conscientizar o máximo de pessoas possível para que a gente finalmente tenha melhores políticos, né, representando a sociedade. Do mais, vou ficando por aqui, vou deixando então o meu abraço a vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!